Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas para estimular o seu filho a falar. Quando eu me refiro a filho, pode ser qualquer criança que você tenha na sua família, ou crianças que, se você for professora, crianças que você tenha na sua escola, qualquer criança com quem você tenha contato, que você sente que a criança não está desenvolvendo a fala como deveria. Claro, obviamente, isso não substitui uma consulta com fonoaudiólogo, jamais, mas são dicas que eu costumo dar para todos os pais dos meus pacientes. Eu também atendo crianças, embora o foco do canal seja mais a parte adulta, eu atendo crianças também, eu também trabalho com essa parte de estimulação de linguagem, gosto bastante também. E eu vou dar dicas para vocês, as mesmas dicas que eu dou para os pais dos meus pacientes. Não é a mesma coisa que a consulta, mas são dicas para você fazer em casa e estimular o seu filho a falar. Caso ele esteja com a fala atrasada, caso você sinta que ele tem preguiça de falar, né? Claro que isso tem que ser muito avaliado para ver se é preguiça, se é alguma questão que deva ser resolvida. Eu tô falando de um modo geral, certo? A primeira dica que eu vou dar é: evite falar com seu filho no diminutivo. Evite falar com aquele jeitinho que a gente costuma falar com criança, certo? Porque isso atrapalha muito o desenvolvimento da linguagem. Então você chegar e falar: ai, meu filhinho, eu vou pegar o caminhãozinho para você, e aquela vozinha de criança, a gente chama de maternalês, né? O linguajar que a mãe fala com o filho, né? Ou então, assim, ver que a criança tá falando errado, que a criança fala igual um bebezinho e ficar estimulando aquilo. Isso é muito nocivo. Então você deve falar corretamente com o seu filho, certo? Claro que não é você falar totalmente sério, usando termos que a criança não vai entender. Você pode ter uma fala carinhosa e acolhedora, mas ainda assim falando corretamente. Então evite usar diminutivo: ursinho, cachorrinho, copinho, meu filhinho. Evite isso. Fale a palavra correta como ela realmente é e não incentive seu filho a falar errado. Eu vejo muitos casos de crianças que falam errado, por exemplo, carrinho, a criança fala calinho, aí fica a família inteira: ai, calinho, você vai pegar o calinho? Não estimula, porque a criança vai achar que isso é bom e vai querer falar dessa forma. Então sempre fale corretamente com o seu filho. Segunda dica: nomeie tudo que está ao seu redor. Nomeie bastante, exaustivamente. A criança absorve igual uma esponjinha. Então você está dando banho na criança, a criança está comendo, está brincando, está vendo um desenho. Nomeie tudo. Nomeie, você está dando banho, olha, vamos pegar o sabonete? Agora a gente vai pegar o quê? O shampoo. Cadê a toalha? Vamos ligar aqui a torneira? Então, por mais que você sinta que aquilo está repetitivo, que aquilo está cansativo, é importante você nomear os objetos, nomear os animais, os alimentos, as pessoas. Nomeie para o seu filho, estimule, nomeie, peça para que ele repita. Isso é bem importante para que a criança vá absorvendo aos pouquinhos o nome de tudo e sinta vontade de falar também. A criança precisa ser estimulada a falar. A terceira dica, que está pegando um gancho aí na dica anterior, é: estimule seu filho a falar. Isso pode parecer uma coisa meio óbvia, né? Ah, mas é lógico que eu estimulo, eu quero que ele fale. Mas muitas vezes os pais, os cuidadores, os avós, quem quer que seja, não estão estimulando a criança a falar, certo? Então eu já falei para evitar falar no diminutivo, já falei para você nomear os objetos, mas agora, por último, mas não menos importante, estimule seu filho a falar. Porque muitas vezes a criança simplesmente aponta uma coisa e o pai dá na mão e a mãe dá na mão, como um hábito mesmo. Não estou criticando a criação de ninguém, não estou dizendo que a pessoa faz isso por mal. Lógico que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, né? Mas evite fazer isso. Às vezes a criança aponta na estante um brinquedo, você vai lá, pega e dá. Não, você tem que perguntar: o que você quer? Por mais que você saiba, é o que você quer? O carrinho? É a bonequinha? Enfim. Então você chega e fala: o que você quer? O carro? É a boneca? Você quer o quê? Água que você quer? O que você quer fazer? Você quer brincar? Então você estimula a criança a falar. Ainda que ela não fale corretamente, ainda que saia uma coisa assim diferente do que você estava imaginando, estimule sempre o seu filho a falar, tá? Essa dica pega gancho com a dica anterior. A criança tem que se sentir estimulada a falar. E muitas vezes ela não sente, porque muitas vezes os pais dão tudo na mão, né? E não pode acontecer. Por mais que a gente saiba que a pessoa não faz isso por mal, que todos os pais querem o melhor para os seus filhos, mas isso é uma coisa que você acostuma mal. Se a criança não sentir vontade de falar, se não sentir que tem necessidade de falar, ela não vai falar. Se ela aponta e você dá na mão,
Para que ela vai precisar falar? E a criança tem que se sentir estimulada a se comunicar. A última dica que eu vou dar, por mais óbvia que pareça, né, é quase uma dica bônus aí, mas é sempre bom a gente relembrar, estimule o contato do seu filho com outras crianças. Tanto que a gente sabe que quando a criança vai para a creche, ela estimula a linguagem muito mais rápido do que aquela criança que está em casa sozinho o dia inteiro vendo desenho. Então, digo sozinha assim, com um cuidador, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, então é muito importante que você estimule o contato do seu filho com outras crianças para desenvolver essa linguagem, para que ele sinta necessidade de se comunicar com essas outras crianças, seja brincando, seja o que for, a criança se sente motivada vendo outra criança falando também. O que acontece muitas vezes é a criancinha muito pequena, né? Ela fica, por exemplo, fica o dia inteiro com a avó, ou com a babá, ou com o cuidador, ou até com a mãe que seja, mas a mãe está ocupada fazendo outras coisas, e aí a criança não conversa, não interage, né? Fica basicamente no tablet, vendo desenho. Isso é muito ruim para estimular a linguagem. O ideal é que a criança tenha contato com outras crianças, seja um priminho, um irmãozinho, vizinhos, coleguinhas da creche. É sempre importante que a criança tenha esse convívio para desenvolver a linguagem. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com as minhas dicas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, me segue no Instagram, no Facebook e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!